Segunda parte. Capítulo 22. Você estava sentada a uma mesa no canto do bar do diretório estudantil quando a viu pela primeira vez. Não reparou em mim, não naquele momento, embora eu devesse chamar a atenção. Era o único homem de terno no meio de um bando de estudantes. Rodeada de amigas, você ria tanto que às vezes até precisava enxugar os olhos. Levei meu café para a mesa ao lado, onde folheei o jornal e escutei suas conversas, que passavam sem mais nem menos de um tópico para outro, como as mulheres costumavam fazer. Por fim, deixei o jornal de lado e apenas a observei. Entendi que todas eram estudantes de arte e que você estava no último ano. Devia ter adivinhado, pela confiança com que dominava o local, gritando para seus amigos do outro lado do bar e rindo sem se importar com o que os outros pudessem pensar. Foi nesse momento que descobri seu nome. Jenna. Confesso que fiquei um pouco decepcionado. Seus magníficos cabelos e a sua pele pálida deixavam-na com um ar pré-rafaelita, o que me levou a imaginar um nome um pouco mais clássico. Aurélia, talvez, ou Eleonor. No entanto, não havia dúvida de que você era mais atraente do grupo. Todas as outras eram impetuosas demais, vulgares demais. Você devia ter a mesma idade delas, 15 anos, mais jovem que eu, pelo menos, mas possuía uma maturidade que seu rosto já revelava naquela época. A todo instante, seus olhos percorriam o ambiente, como se procurasse alguém, e eu sorri para você, mas você não me viu. E poucos minutos depois, precisei sair para dar minha aula. Eu tinha aceitado fazer 6 das palestras como orador convidado, parte de um programa que visava a integrar a universidade à comunidade empresarial. Era uma tarefa bastante fácil. Ou os alunos cochilavam ou se mostravam extremamente interessados, e inclinava-se à frente para assimilar cada palavra que eu pronunciava sobre empreendedorismo. Nada mal para alguém que nunca colocara os pés em uma faculdade, embora fosse surpreendente para um curso sobre negócios. Havia um grande número de garotas inscritas, e não deixei de perceber a troca de olhares entre elas quando entrei no anfiteatro do primeiro dia. Eu era novidade, imaginei. Mais velho que os rapazes do campus, embora mais jovem que os professores e palestrantes residentes. Meus ternos eram feitos sob medida. Minhas camisas tinham excelente corte e abotoadura de prata. Eu não tinha cabelos grisalhos, não naquela época, nem a típica barriga da meia-idade para esconder embaixo do paletó. Enquanto falava, eu tinha o hábito de fazer uma pausa no meio da frase e manter contato visual com uma das alunas, uma diferente a cada semana. Elas coravam quando nossos olhos se cruzavam, mas retribuíam meu sorriso antes de desviar o olhar, enquanto eu prosseguia com a palestra. Eu me deliciava com as supostas razões que elas encontravam para atrasar a saída depois da aula, tropeçando uma nas outras no esforço de se aproximar de mim, antes de eu reunir os meus livros e ir embora. Eu sentava na beira da mesa, apoiando meu peso em uma das mãos, quando me inclinava à frente para ouvir suas perguntas, e vi o brilho de esperança em seus olhos diminuir quando percebiam que eu não convidaria para sair. Elas não me interessavam, ao contrário de você. Na semana seguinte, lá estava você de novo com suas amigas, e quando passei por sua mesa, você me olhou e sorriu. Não por educação, mas com um sorriso aberto que iluminou também os seus olhos. Você vestia uma blusa de alcinha azul vivo, que deixava à mostra as alças e a borda de renda de um sutiã preto, e a calça cargo de cintura baixa, cuja cintura chegava aos seus quadris. Uma pequena fatia de pele macia e bronzeada se projetava entre duas peças. Eu me perguntei se você teria percebido, e em caso positivo, por que isso não a incomodava. O assunto da conversa passou de tarefas recentes ao curso para relacionamentos. Com garotos, suponho, embora vocês
o chamassem de homens. Suas amigas falavam em voz baixa e precisei fazer um grande esforço para escutar. Eu queria ouvir sua parte naquela ladainha de aventuras, de uma só noite e de flertes inconsequentes. Mas eu a tinha julgado corretamente, e só ouvi de você muita risada e comentários bem-humorados sobre suas amigas. Você não era como elas. Pensei em você durante toda aquela semana. Na hora do almoço, andei pelo campus, na esperança de esbarrar com você. Vi uma de suas amigas, aquela alta, com cabelo tingido, e caminhei atrás dela por algum tempo. Mas ela se enfiou na biblioteca, e não pude segui-la até lá dentro para ver se iria ao seu encontro. Cheguei antes da hora, no dia da quarta palestra, e meus esforços foram recompensados, pois a vi sentada, sozinha, na mesma mesa em que a vira 2 ocasiões anteriores. Você lia uma carta. Eu percebi que chorava. Seu rímel tinha escorrido e sujado sobre os seus olhos, embora soubesse que você não acreditaria se eu lhe dissesse. Achei-a muito mais bonita assim. Levei meu café para sua mesa. Incomodo se eu sentar aqui? Você enfiou a carta na bolsa. Não, pode sentar. Acho que já nos vimos antes, falei, e sentei-me à sua frente. É mesmo? Desculpe, não me lembro. Fiquei irritado por você ter me esquecido tão depressa, mas você estava chateada, talvez sem conseguir raciocinar direito. Estou dando aula aqui no momento. Desde cedo eu descobrira que fazer parte do corpo docente atraía de imediato a atenção das alunas. Eu não tinha certeza se era pela vontade de ter alguém para dar uma recomendação, ou por pura comparação com os estudantes do sexo masculino mal saídos da adolescência. Mas o certo é que a tática ainda não havia falhado. É mesmo? Seus olhos se iluminaram. Qual matéria? Estudos empresariais. Ah, tá. A centelha desapareceu de seus olhos. E não gostei de você perder tão depressa o interesse por um tema de tamanha importância. Afinal das contas, sua arte pode conseguir alimentar e vestir uma família, ou revitalizar uma cidade. Então, o que você faz quando não está dando aula? Perguntou você. Não devia importar o que você pensa, mas de repente achei necessário impressioná-la. Tenho uma empresa de software, respondi. Vendemos programas para o mundo todo. Não mencionei Doug, cuja participação era de 60%, enquanto a minha era de 40%. E também não especifiquei que o mundo todo, na verdade, significava a Irlanda. A empresa estava em crescimento, e eu não estava dizendo nada que já não falara ao gerente do banco na hora que pediu nosso último empréstimo. Você está no último ano, certo? Perguntei para mudar de assunto. Você concordou com a cabeça e respondeu. Sim. Ergui a mão. Não me diga. Deixe-me adivinhar. Você riu. Pareceu gostar da brincadeira. E fingi refletir por um momento, deixando meus olhos passearem por seu vestido listrado de lycra e pelo lenço que prendia seus cabelos. Você estava um pouco mais gorda nessa época, e o volume de seus seios esticava o tecido sobre o peito. Eu podia ver o contorno de seus mamilos, e me perguntei se seriam rosados ou escuros. Você estuda arte, falei por fim. Isso mesmo. Sua expressão era de espanto. Como sabe? Você parece uma artista, respondi, como se isso fosse evidente. Você não disse nada, mas seu rosto ficou vermelho e iluminou-se com um sorriso que se espalhava por ele. Ian Peterson. Estendi a mão para apertar a sua e senti o frescor da sua pele contra os meus dedos. Por isso, segurei-a por uma fração de tempo maior que o necessário. Jenna Green. Jenna, repeti. Não é um nome comum. É um diminutivo? Sim, é de Jennifer. Mas sempre fui chamada de Jenna. Você deu uma risada despreocupada. O último vestígio de suas lágrimas tinha desaparecido, e com ele a vulnerabilidade que tanto me atraíra. Não pude deixar de reparar que você está um pouco triste. Apontei para a carta dentro de sua bolsa aberta. Recebeu uma má notícia?
Seu rosto ficou sombrio no mesmo instante. Do meu pai. Não falei nada. Apenas inclinei um pouco a cabeça e esperei. As mulheres quase nunca precisam que alguém as incentive a falar de seus problemas. E você não foi exceção. Ele foi embora quando eu tinha 15 anos e não o vejo desde então. No mês passado, localizei seu endereço e lhe mandei uma carta, mas ele não quer saber de mim. Diz que tem uma nova família e que devemos deixar o passado no passado. Você desenhou aspas no ar e assumiu um ar sarcástico que não escondia sua amargura. Isso é terrível, comecei. Não posso imaginar que alguém não queira vê-la. Sua expressão logo se suavizou e você corou. Pior para ele, disse você, embora seus olhos tivessem baixos e úmidos de novo. Aproximei-me um pouco mais. Posso lhe oferecer um café? Eu adoraria. Quando voltei para a mesa, você estava com um grupo de amigos. Reconheci duas das garotas, mas havia uma terceira, além de um rapaz com piercing nas orelhas e cabelos longos. Eles tinham ocupado todas as cadeiras e precisei pegar uma de outra mesa para poder sentar. Entreguei-lhe sua xícara e esperei vê-la explicar aos outros que estávamos no meio de uma conversa. Mas você limitou-se a agradecer o café e me apresentar aos seus amigos, cujos nomes logo esqueci. Uma de suas amigas me fez uma pergunta, mas eu só tinha olhos para você, que estava envolvida em uma conversa séria com um rapaz de cabelos compridos sobre o trabalho de final de curso. Uma mecha de cabelos caiu sobre o seu rosto e você enfiou-as com impaciência atrás da orelha. Você deve ter percebido meu olhar na sua direção, pois virou-se para mim. Seu sorriso foi um pedido de desculpas e imediatamente perdoei-a pela falta de cortesia de seus amigos. Meu café esfriou. Eu não queria ser o primeiro a sair e me tornar o assunto da conversa, mas minha palestra começaria em poucos minutos. Levantei-me e esperei que você reparasse em mim. Obrigado pelo café. Eu queria perguntar se poderíamos nos ver depois de novo, mas como fazer isso com tantos amigos ao redor? Até a próxima semana, talvez? Perguntei, como se isso realmente não fizesse diferença para mim. Mas você voltara a dar atenção aos amigos, e fui embora com a sua risada ecoando em meus ouvidos. Aquela risada me dissuadiu de voltar na semana seguinte. E quando nos encontramos, 15 dias mais tarde, o alívio que eu vi em seu rosto provou que eu tinha agido certo ao me afastar por algum tempo. Dessa vez, não pedi para sentar à sua mesa. Apenas apareci com 2 cafés, o seu preto e com pouco açúcar. Você se lembrou de como eu gosto do café. Dei de ombros, como se isso fosse irrelevante, embora eu tivesse anotado esse detalhe na minha agenda no dia em que nos conhecemos, como sempre faço. Dessa vez, tive o cuidado de perguntar mais alguma coisa a seu respeito, e reparei que você se abria como uma folha em busca de umidade. Você me mostrou seus trabalhos de arte, e folheei as páginas de desenho com boa técnica, mas pouca originalidade, sempre comentando que eram excepcionais. Quando seus amigos chegaram, eu levantei para pegar mais cadeiras, mas você disse a eles que estava ocupada e que os encontraria mais tarde. Naquele momento, todas as minhas dúvidas sumiram, e fixei os meus olhos nos seus, até você baixar o rosto, ruborizado e sorridente. Não a verei na próxima semana. Hoje é minha última palestra. Fiquei comovido com o ar de decepção que vi em seu rosto. Você abriu a boca para falar, mas se conteve, e eu esperei, saboreando aquele instante de expectativa. Eu mesmo poderia ter feito o convite, mas preferi que partisse de você. Que tal sairmos um dia desses para beber alguma coisa? Demorei um pouco para responder, como se essa ideia não tivesse me ocorrido. E por que não jantar? Abriu um restaurante francês novo na cidade. Poderíamos experimentá-lo neste final de semana, o que acha? Sua indisfarçável alegria era cativante. Pensei em Marie, tão fria e indiferente a tudo, tão imperturbável com qualquer tipo de surpresa e entediada com a vida.
Até então, eu nunca pensara que isso pudesse ter relação com a idade. Mas quando vi seu prazer infantil diante da perspectiva de jantar em um restaurante elegante, tive certeza de que não me enganara ao procurar alguém mais jovem. Alguém com menos vivência. Eu não a considerava totalmente ingênua, claro, mas pelo menos você ainda não se tornara uma pessoa cínica e desconfiada. Fui buscá-la no alojamento da universidade, ignorando os olhares curiosos dos alunos que passavam por sua porta. Fiquei encantado ao vê-la sair com um elegante vestido preto e suas longas pernas enfiadas em meias pretas grossas. Quando abri a porta do carro para fazê-la entrar, você teve um sobressalto de surpresa. Assim eu fico mal acostumada. Você está linda, Jennifer. Elogiei e você sorriu. Ninguém me chama de Jennifer. Isso a incomoda? Não, acho que não. Apenas sou estranho. O restaurante não merecia as críticas elogiosas que eu tinha lido, mas isso não parecia incomodá-la. Você pediu batata saltê para acompanhar seu frango, e eu fiz um comentário sobre a escolha. É raro encontrar uma mulher que não se preocupe em ganhar alguns quilos. Sorri para mostrar que eu não dava importância a isso. Não faço dieta, você disse. A vida é curta demais. No entanto, embora tenha comido o molho cremoso de frango, você deixou as batatas de lado. Quando o garçom nos ofereceu o cardápio de sobremesa, dispensei-o com a mão. Apenas café, por favor. Percebi sua decepção, mas você não precisava daquele doce carregado de gordura. O que fará quando você se formar? Perguntei. Você suspirou. Não sei. Gostaria de abrir uma galeria algum dia, mas por enquanto preciso apenas encontrar um emprego. Como artista? Ah, se fosse fácil assim. Sou acima de tudo escultora e tentarei vender o que faço, mas isso significará aceitar o trabalho que aparece, seja em um bar ou em um supermercado, qualquer coisa que me ajude a pagar as contas. É provável que eu acabe voltando a morar com a minha mãe. Você se dá bem com ela? Você franziu o nariz como uma criança. Para falar a verdade, não. Ela é muito ligada à minha irmã, mas nós duas nunca nos entendemos muito bem. Foi por culpa dela que meu pai foi embora sem se despedir. Serviu uma taça de vinho para nós dois. O que ela fez? Expulsou-o de casa. Ela me disse que sentia muito, mas que precisava viver a vida também. E não aguentava mais continuar daquele jeito. A partir de então, recusou-se a tocar no assunto. Acho que foi uma atitude mais egoísta que já vi. Percebi a dor que havia em seus olhos e repousei a minha mão sobre a sua. Vai responder ao seu pai? Você sacudiu a cabeça com determinação. Ele deixou bem claro em sua carta que eu devo deixá-lo em paz. Não sei o que minha mãe fez, mas foi ruim o suficiente para ele não querer voltar a nos ver. Entrelacei meus dedos nos seus e acariciei a pele macia entre seu polegar e o indicador. Não podemos escolher nossos pais, falei, o que é uma pena. Você se relaciona bem com os seus? Eles já morreram. Eu havia dito essa mentira tantas vezes que quase acreditava nela. Podia até ser verdade, mas como saber? Nunca cheguei a mandar-lhes um endereço quando me mudei para o sul, e não acredito que tenha perdido muitas horas de sono com a minha partida. Sinto muito. Você apertou a minha mão, com os olhos cheios de compaixão. Senti que começava a ficar excitado, e baixei os olhos para a mesa. Foi há muito tempo. Temos alguma coisa em comum, então, disse você. Seu sorriso corajoso me mostrava que você acreditava e que me entendia. Nós dois sentíamos falta de nossos pais. Não ficou claro se sua ambiguidade era intencional. Você estava equivocada nos dois sentidos, mas deixei-a pensar que tinha me convencido. Esqueça-o, Jennifer. Você não merece ser tratada assim, e está melhor sem ele. Você fingiu concordar, mas percebi que não acreditava em mim. Não naquele momento, pelo menos. Você esperava que eu acompanhasse até o alojamento, mas eu não tinha vontade de passar uma hora em um dormitório de um estudante bebendo café barato em xícaras lascadas. Eu a teria levado para minha casa,
mas as coisas de Marie ainda estavam lá, e eu sabia que isso a desagradaria. Além do mais, eu sentia que agora havia algo diferente. Não queria alguém para uma noite só. Queria você. Acompanhei até a sua porta. Parece que o cavalheirismo não morreu, afinal. Você brincou. Fiz uma pequena reverência e quando você riu, senti uma satisfação incrível por tê-la deixado feliz. Acho que eu nunca saí como um autêntico cavalheiro antes. Neste caso, disse, e levei as suas mãos ao lábio. Devemos fazer disso um hábito. Você corou e mordeu o lábio. Levantou um pouco o queixo, pronta para receber um beijo. Durma bem, continuei. Virei-me e caminhei até o carro, e olhei para trás. Você me desejava, isso era óbvio, mas ainda não o suficiente. Capítulo 23. Ray estava espantado com a falta de emoção de Jenna Gray. Não houve um grito de indignação, uma negativa veemente, uma demonstração de remorso. Observou o rosto dela com atenção enquanto Kate efetivava a prisão. Mas tudo o que viu foi uma ínfima centelha do que lhe pareceu ser um alívio. Ele sentia-se estranhamente desconfortável, como se suas pernas estivessem sido separadas do corpo. Depois de mais de um ano de busca pela pessoa que matou Jacob, Jenna Gray não era em absoluto quem ele esperava encontrar. Era uma pessoa interessante, mais do que bonita. Tinha nariz fino, embora longo, e a sua pele clara era coberta de sardas que acumulavam em alguns pontos. Seus olhos verdes ligeiramente oblíquos davam-lhe uma aparência feminina, e seus cabelos castanhos caíam em cascatas sobre seus ombros. Não usava maquiagem, e apesar da roupa larga que escondia sua silhueta, seus pulsos finos e o pescoço magro, indicava que era uma pessoa esbelta. Jenna perguntou se poderia dispor de alguns instantes para reunir suas coisas. Estou com um amigo em casa e preciso lhe explicar a situação. Podemos ficar a sós por 1 ou 2 minutos? Sua voz era tão baixa que Ray precisou curvar-se para a frente para ouvi-la. Sinto muito, mas não é possível, respondeu ele. Entraremos com a senhora. Ela mordeu o lábio e hesitou por um instante, mas logo recuou para permitir que Ray e Kate entrassem no chalé. Havia um homem de pé na cozinha, com um copo de vinho na mão. A emoção que faltava no rosto de Jenna estava presente em dose dupla no rosto do indivíduo que Ray supôs ser o namorado dela. O lugar era tão pequeno que seria quase impossível ele não ter ouvido tudo, pensou Ray, examinando a sala abarrotada de objetos. Pedras alinhadas com cuidado acumulavam poeira em cima da lareira, diante da qual havia um tapete vermelho escuro salpicado de pequenas manchas de queimado. Uma manta cobria o sofá em um calendoscópio de cores, supostamente na tentativa de alegrar o ambiente. Mas a luz era fraca, e o teto baixo do chalé fazia com que até Ray precisava curvar-se para evitar a viga que separava a área de estar da cozinha. Que lugar horrível para se viver! Longe de tudo e gelado, apesar da lareira. Por que ela teria o escolhido? Talvez tivesse pensado que poderia esconder-se melhor ali do que em outro lugar. Este é Patrick Matthew, apresentou Jenna, como se estivesse em uma reunião social. Logo, porém, deu as costas para Kate e Ray, que teve a sensação de estar se intrometendo onde não devia. Precisa acompanhar esses policiais. Seu tom de voz era seco e neutro. Aconteceu uma coisa terrível no ano passado e devo prestar esclarecimentos. O que houve? Para onde a levarão? Ou ele não tinha ideia do que ela havia feito, ou fingia muito bem, pensou Ray. Para Bristol, respondeu ele, enquanto se aproximava de Patrick para lhe entregar um cartão, onde ela será interrogada. Isso não pode esperar até amanhã? Posso levá-la de carro a Swansea logo cedo. Desculpe, Sr. Matthews, começou Ray, com a paciência já quase no fim. Tinham levado 3 horas para chegar a Penfache e mais 1 hora e meia para localizar o chalé de Blendside.
Em novembro do ano passado, um menino de 5 anos de idade foi atropelado e morto por um carro cujo motorista fugiu. Receio que o caso não possa esperar até amanhã. Mas o que isso tem a ver com Jenna? Houve um momento de silêncio. Patrick olhou primeiro para Ray, depois para Jenna. Balançou a cabeça devagar. Não, deve haver algum engano. Você nem dirige. Ela sustentou o olhar dele. Não há nenhum engano. Ray sentiu um calafrio ao perceber a frieza na voz dela. Durante um ano, ele tentara imaginar que tipo de pessoa teria o sangue frio de seguir viagem sem prestar socorro a uma criança agonizante. Agora que estava cara a cara com ela, esforçava-se para manter uma atitude profissional. Sabia que isso não aconteceria só com ele. Seus colegas também achariam difícil de lidar com essa situação. Do mesmo modo como consideravam um desafio tratar com educação abusadores sexuais e pedófilos. Olhou para Kate e percebeu que o sentimento dela era igual ao seu. Quanto mais cedo voltasse para Bristol, melhor. Precisamos ir, disse Ray a Jenna. Quando chegarmos à casa de custódia, a senhora será interrogada e terá a oportunidade de nos contar o que aconteceu. Até então, não podemos falar sobre o caso. Está claro? Sim. Jenna pegou uma pequena mochila que havia pendurado no espaldar de uma cadeira. Olhou para Patrick. Você pode ficar aqui e tomar conta de Bo? Tentarei ligar quando souber o que está acontecendo. Ele assentiu com a cabeça, mas não respondeu. Ray perguntou-se o que estaria passando por sua cabeça. O que deve pensar uma pessoa que descobre ter sido enganada por alguém que julgava conhecer? Ray colocou as algemas nos pulsos de Jenna e confirmou que não estavam apertadas demais. Percebeu que ela não esboçava a menor reação ao que ele fazia. Reparou na cicatriz na palma de sua mão, mas ela logo cerrou os punhos e ele não viu mais nada. O carro está longe, disse ele. Só conseguimos chegar até o camping. Não é longe. A estrada acaba a 800 metros daqui, disse Jenna. Só isso? Perguntou Ray. O caminho lhe parecia mais longo, enquanto ele e Kate percorriam devagar. Ray tinha encontrado uma lanterna no porta-malas do carro, mas a bateria estava ficando fraca e ele precisava sacudi-la a cada poucos metros para que funcionasse. Telefone assim que puder, pediu Patrick, enquanto Jenna saía escoltada. E consiga um advogado, gritou ele em seguida, mas a noite escura engoliu suas palavras e ela não respondeu. Eles formavam um trio estranho, seguindo aos tropeços pelo caminho que levava ao estacionamento de trilhos. E Ray estava satisfeito com a cooperação de Jenna. Embora fosse magra, era tão alta quanto ele, e era evidente que conhecia o caminho muito melhor que eles. Ray estava desorientado e não sabia sequer a distância que estavam do precipício. Em alguns momentos, o estrondo das ondas era tão ensurdecedor que ele quase esperava sentir respingos no rosto. Ficou aliviado quando chegaram a destino sem contratempos e abriu a porta traseira do Corsa paisana para Jenna, que entrou sem dar um pio. Kate e ele se afastaram um pouco do carro para conversar. Você acha que ela tem consciência da situação? Perguntou Kate. Não disse mais do que 2 ou 3 palavras. Como saber? Talvez esteja em estado de choque. Imagino que tenha pensado que ficaria impune depois de tanto tempo. Como alguém pode ser tão insensível? Kate balançou a cabeça. Precisamos primeiro ouvir o que ela tem para dizer, não acha? Sugeriu Ray, antes de levá-la para a forca. Após a euforia de conseguir finalmente identificar o motorista, a prisão tinha parecido particularmente um anticlímax. Você deve saber que jovens bonitas também podem ser assassinas, não é? Brincou Kate. Mas antes que ele tivesse tempo de responder, ela tomou as chaves de sua mão e seguiu com passo firme para o carro. A viagem de volta parecia interminável, com um tráfego engarrafado ao longo de toda a M4. Ray e Kate conversavam em voz baixa sobre temas banais. As fofocas do escritório, os carros novos, as ofertas de vagas publicadas no boletim interno semanal.
Ray pensou que Jenna tivesse adormecido, mas quando se aproximaram de Newport, ela falou: Como conseguiram me encontrar? Não foi muito difícil, disse Kate, quando percebeu que Ray não responderia. Você tem uma conta de banda larga em seu nome. Confirmamos a informação com seu senhorio para não haver dúvida que tínhamos o endereço correto. Ele nos ajudou muito. Ray olhou para trás para ver a reação de Jenna, mas ela apenas observava o tráfico pela janela. O único sinal que não estava totalmente relaxada era seus punhos cerrados sobre os joelhos. Deve ter sido difícil viver com o que fez, continuou Kate. Kate! Exclamou Ray em tom de reprimenda. Foi mais difícil para a mãe de Jacob, claro. Basta, Kate, cortou Ray. Espere pelo interrogatório. Seu olhar era de advertência, e ela o encarou com um ar desafiador. A noite seria longa.